Eu tenho visto ultimamente nas redes sociais muitas coisas estranhas, cara, literalmente estranhas, que não é normal. Pessoas supostamente pregando a palavra, fingindo estar cheio do Espírito Santo, mas que não está cheio de nada. Apenas emoções, apenas são animadores de palco ou enganadores, falsos profetas, que fingem uma santidade que não existe, cobra uma santidade de seus fiéis que nem eles mesmos têm, uma hipocrisia, literalmente. E para contextualizar o meu pensamento a respeito disso, eu queria um pouco ler aqui a palavra que fica no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim, meu irmão, tenham por motivos não somente de alegria, mas de grande alegria, o fato de passarem por muitas provações, sabendo que na provação ela dá a fé que você tem e produz a esperança que você precisa. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Não sei se vocês entenderam bem. Essa tradução está meio diferente da minha. Essa Bíblia aqui é da minha esposa, a minha está ali dentro. Pois bem, mas o que Tiago queria passar aqui nos benefícios da provação é que durante esse período de provação, esse processo de provação é um processo usado para amadurecimento do cristão. É importante, na verdade é imprescindível que todo cristão passe por esses momentos, continue passando por esses momentos, para que o processo de amadurecimento espiritual na vida dele, até mesmo de experiência própria, seja feito notório na vida dele. Por que é importante isso? Não tem como você ensinar uma pessoa a forma de sair ou lidar com o problema se você não tem a experiência do problema, se você não passou por esse problema. É importante que você tenha essa experiência justamente para você guiar a pessoa que está passando por um caminho que você outrora já tenha passado por ele. Uma pessoa, um líder sem experiência, não tem como ensinar, não tem como instruir. O próprio Jesus se preparou durante seus 30 anos para dar início ao seu ministério. Mesmo ele pregando a 12 anos de idade na sinagoga, ensinando algumas pessoas que eram sábios e doutores da lei, ele não deu início ao seu ministério ali. Foi apenas uma ocasião, digamos que uma obra do destino, não sei como descrever isso, mas parou ali. A não ser que você saiba de outros relatos de Jesus acerca disso que a Bíblia não cita. Porém, seu ministério começou com os seus 30 anos de idade. Não quer dizer que ele passou a se consagrar, a estudar com seus 30 anos. Não, ele já veio se preparando desde sua infância para assumir ou evidenciar o seu ministério a partir dos 30. Ou seja, é necessário que haja um processo de maturação. Você precisa amadurecer na fé para assumir uma posição de liderança. É importante que você esteja totalmente maduro, para que não haja tropeços nas suas palavras, para que não haja falta do Espírito Santo na sua vida quando você estiver ministrando a palavra de Deus. Hoje em dia é difícil distinguir, a menos que você tenha o discernimento do Espírito Santo, a menos que você tenha o Espírito Santo na sua vida. Mas se você for alguém que está iniciando a sua caminhada, alguém que seja novo convertido, é quase que impossível distinguir quem é de Deus e quem não é. Porque antigamente alguém passava na rua, você olhava e dizia, aquele é crente. Hoje você não sabe. Hoje eu não sei se o mundanismo entrou na igreja ou a igreja entrou no mundanismo, não tem mais diferença quase. São poucas, raras exceções, salvo algumas pessoas que de fato querem o evangelho com seriedade. Mas o que Tiago falou aqui é que você precisa se permitir passar por esse processo de provação para que
se torne uma pessoa perfeita, íntegra, e que quando chegar a esse nível de liderança não lhe falte coisa alguma. Um exemplo disso é que na parábola que Jesus conta do joio e do trigo, ele é bem claro em todos os aspectos dessa parábola, e ela pode ser interpretada de diversas formas para diversos temas. Mas agora, nesse momento, eu quero usar ela só nessa parte do amadurecimento espiritual. Qual a importância do amadurecimento dentro da igreja? Qual a importância de eliminarmos, ou pelo menos ajudar a amadurecer esses crentes meninos que entram na igreja para pegar a palavra apenas para envergonhar o evangelho? E é sobre isso que eu quero tirar um pouco desse aprendizado na parábola do joio e do trigo. Ora, vocês bem sabem que o trigo só pode ser ceifado, só pode ser retirado para ir para a lavoura quando ele está totalmente maduro. Se ele for retirado antes, para o processo que ele fora criado, a colheita é perdida. É necessário que ele seja plantado, regado, trabalhado, que ele cresça, e quando atingir totalmente a maturidade, é aí que a colheita vem para fazer o trigo. Uma hora que ele é retirado, colhido antes do tempo, a colheita se perde. Pois bem, quando Jesus está falando disso, observe que ele fala que durante a manhã os servos do Senhor trabalham durante a manhã toda preparando o solo, preparando para receber o trigo, ou seja, estão ali arando. Não sei se você conhece esse termo, arar a terra, um termo usado muito pelas pessoas rurais, no sentido de preparar a terra, cavar, afofar, não sei como é que eles chamam isso, para poder fazer a plantação do trigo. E é um trabalho intenso, um trabalho pesado, mas durante o dia eles trabalham o dia todo arando a terra e plantando trigo. E a Bíblia fala que, por ser um trabalho muito cansativo, eles foram tomados pelo cansaço a ponto de apagarem, dormirem, literalmente cansados, fadigados à noite. E esse período que eles passaram dormindo foi o período que o inimigo aproveitou para semear a semente do joio. É aí que eu quero que você entenda esse espaço de tempo, esse período todo que foi passado. Claro que apenas um dia não faz muita diferença, mas há uma certa diferença no momento do plantio. O trigo recebeu toda a água que foram regadas ao solo, recebeu os nutrientes do adubo. O trigo foi bem plantado, foi bem cultivado, foi bem cuidado, enquanto a semente do joio foi apenas jogada. Mas quando eles começam a crescer, eles passam a crescer juntos. O trigo passa por todo o processo de preparação do solo, de regamento, de cuidado dos servos, e o joio é apenas jogado. Mesmo assim ele consegue crescer junto com o trigo. Em alguns casos até primeiro que o trigo. Como se essa diferença de tempo não importasse nada para o crescimento do joio. Basta ele chegar, que ele começa a crescer. Por isso que é comum a gente ver na igreja pessoas que mal entraram na igreja já são líderes, já estão pregando a palavra, já estão cantando, já estão tocando ou tendo algum tipo de atividade na igreja, sendo que Pedro não nos ensina isso. Quando Pedro está pregando a palavra ali, os discípulos questionam para ele que é necessário também dar de comida para o povo, porque o povo está com fome, está muito tempo ouvindo a palavra, eles têm que alimentar o povo. E Pedro faz o seguinte: então vamos fazer isso, vamos alimentar o povo. Chama alguém para fazer isso, mas é alguém que tem que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e seja temente a Deus. No meio daquela multidão de pessoas, foram atrás de alguém que tivesse boa reputação, fosse cheio do Espírito Santo e temesse a Deus. Para quê? Para servir sopa para o povo? Para servir pão? Para servir água? Sim, é um trabalho simples, mas se for um trabalho na obra de Deus, é necessário que você tenha um testemunho para exercer tal atividade. Não é de qualquer jeito, como muitas vezes vem acontecendo nas igrejas nos dias de hoje.
de pessoas a qualquer custo quererem assumir um cargo na igreja só porque tem um talentozinho, só porque é bonitinho ou coisa parecida. Da mesma forma foi assim no barco onde Jonas entrou. O que Jonas pagou para estar naquele barco? O que Jonas teve que pagar? Será se ele ganhou uma passagem num jogo de sorte, num jogo de azar? Será se ele comprou, trocou? O que ele fez para entrar naquele barco? Quanto equivale para entrar no teu ministério? Quanto custa para entrar no ministério da igreja que você congrega? Basta apenas ter o quê? Uma voz bonita? Basta ser bonitinho? Basta tocar bem? Basta falar bem para entrar no ministério da tua igreja? Quanto custa para entrar no teu ministério? Quando Jonas entra naquele barco de maneira errada, sem a permissão de Deus, sem passar por o processo que Deus queria que ele passasse, não só ele, mas todos que estavam naquele barco iria sucumbir. Todos. Se Jonas não fala que o problema era ele, tivessem jogado ele na água, todo mundo ia morrer junto com ele. Porque ele entrou num barco despreparado. Ele entrou num barco sem permissão, sem autorização, sem a maturação necessária. E o joio é dessa forma. Ele cresce muito rápido, porque crescer vazio, crescer sem conteúdo algum, crescer sem base bíblica, sem ensino, sem estudo, sem instrução, é muito fácil. Você cresce muito rápido, porém você não dá fruto algum. O joio não dá fruto nenhum. É esse pedacinho dessa parábola que eu quero que você entenda. Que se você entra na igreja da forma que o joio entra naquele plantio, é simplesmente jogado, e você começa a crescer sem instrução, sem ensino, sem nenhum conteúdo da palavra, chega lá na frente, você faz o que vem acontecendo hoje em dia nos altares das igrejas. Pessoas ministrando a palavra, chamando palavrão, falando besteira, sem instrução nenhuma para comunicação, falando que não deve, expondo assuntos íntimos da sua vida pessoal, que é totalmente desnecessário, descabível. Onde que esse mundo vai parar com a igreja dessa forma, crescendo de qualquer forma? Ah, porque eu sou líder, eu preciso dar frutos, eu tenho que formar um líder aqui, um líder ali. Ah, tu quer ser líder? Vem liderar então. Tu quer ser líder? Abre uma célula aí para ti, pegar 3 pessoas ali, abrir uma célula na tua casa. Não, não é dessa forma. Não é dessa forma que você vai crescer, não. Jesus disse que você precisa dar fruto sim, mas que o vosso fruto permaneça. Crescer de qualquer jeito é muito fácil, mas você não tem base, você não tem estrutura, você vai cair. Você precisa ficar firme na fé, como o Tiago disse, você precisa passar por todos os processos, para que chegando lá não lhe falte coisa alguma, você esteja totalmente preparado. Bom, eu não vou me alongar muito para esse vídeo não ficar muito longo, mas entenda uma coisa. O que está acontecendo hoje em dia nos altares das igrejas é algo parecido com isso. Pessoas crescendo sem Deus na vida, sem estrutura espiritual alguma, sem base bíblica, sem conhecimento, sem ter no joelho marca de oração, de dias de oração, de horas de oração, sem sentir no estômago a dor do que é fazer jejum diariamente. Pessoas que não pagam o preço, pessoas que não pagam nada, nem um esforço qualquer. E não foi dessa forma que Jesus nos ensinou. O salmista falou que muitas são as aflições dos justos, mas todas elas Deus vai fazer você vencer. Então não tente fugir do processo. Só consegue viver o propósito quem suporta o processo. Não tente arrumar atalho para você. Não tente buscar outro caminho. Só existe um caminho. E esse caminho Jesus falou que você vai ter muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele é contigo. Somente Jesus é o caminho. Você precisa amadurecer. Pedro passou 3 anos ou mais, 3 anos e meio por aí. Mas Pedro andando com Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. E quando a gente anda com Jesus, lá na época de Pedro, para nós hoje em dia é andar segundo a sua palavra, segundo o seu caminho. Da onde Jesus passava, onde Jesus ia, Pedro estava com ele. Isso ilustra nós aqui,
Onde nós vamos, Jesus está com a gente, mas é necessário que a gente caminhe segundo a vontade de Cristo. E o fato de Pedro andar com Jesus simboliza a nossa vida com Cristo. As conversas que Pedro tinha com Jesus simbolizam as nossas conversas que nós temos com Deus, nosso período de oração. Quando Pedro queria ser ensinado a orar junto com os discípulos, Jesus falou: vocês não precisam orar porque eu estou aqui com vocês. Mas se de fato vocês querem aprender a orar, eu ensino vocês. Ele ensinou a oração modelo. Mas Jesus foi bem claro que a conversa que ele tinha pessoalmente com eles era uma forma de oração. E essa é a oração que nós temos hoje em dia. Chegou lá no dia da ceia, onde Pedro ceiou com Jesus. O mesmo ato simbólico que a gente faz na nossa igreja todo mês, ceiando na casa de Deus. Nós andamos com Jesus como Pedro andou. Nós oramos a Jesus como Pedro começava com Jesus. Nós ceiamos todo mês como Pedro ceiou com Jesus. Mas quando Pedro disse para Jesus: eu estou pronto, Jesus disse: não. Você andou muito tempo comigo, você conversa comigo todos os dias, você ceia junto comigo, mas você não se converteu ainda. Se Pedro andava com Jesus todos os dias, conversava com Jesus todos os dias, ceava junto com Jesus, e você que mal ora, que mal anda segundo a palavra de Deus, mal conversa com Cristo, e Pedro não estava convertido, imagine você, que se acha bom o suficiente para liderar, se acha bom o suficiente para assumir a tribuna do altar e pregar a palavra de Deus. Jesus fala para Pedro: Pedro, você ainda não está convertido. Mas no dia que você se converter, no dia que você que está vendo esse vídeo se converter, você vai ajudar os seus irmãos também a se converterem. Ou seja, você vai começar a gerar discípulos, você vai começar a ganhar almas. É necessário que você se converta, é necessário que você não se prive dos processos, é necessário que você passe por todos os processos, sem atalhos, sem caminhos secundários ou caminhos paralelos. Ande no caminho certo, ande no caminho que é Jesus, e Ele vai te dar a vitória e não vai deixar você ser envergonhado no altar, como vem acontecendo diversas vezes, por uma velocidade assim assustadora, que antes era raro se ver e agora está direto. Toda vez é um vídeo novo jogado nas redes sociais, de pastores envergonhando o Evangelho. Faça você a diferença. Busque orientação espiritual, busque o discernimento espiritual. Não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Não se acostume com o que é sagrado. Não brinque com as coisas que é santa. Respeite, tenha reverência. E Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Amém.